Shalom a você que está nos assistindo, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Nesta manhã iremos estudar sobre Sukkot, essa festa maravilhosa que aponta para os tempos finais e aponta principalmente para Yeshua. Acompanhe conosco esse estudo maravilhoso, estudo especial de Sukkot. Baruch Hashem. Durante 7 dias, o povo de Israel habita, neste momento, em tendas. Em cabanas, como você queira, né? Cabanas ou tendas, bem frágeis. E é uma ordenança do Eterno de fazer tendas nesse período de Sukkot. Recordando o deserto, mas por trás da simplicidade das paredes de palha, há um profundo segredo espiritual. E esses segredos nós iremos estudar nesta manhã de Shabat, essa manhã de Sukkot. Livro de Levítico, capítulo 23, versículo 43. Para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Aqui já nos traz uma mensagem muito importante, que o Eterno quer que essa mensagem seja frutífera em nossos corações, para que nós possamos lembrar, né, e transmitir isso de geração em geração, que fomos escravos no Egito e o Eterno nos libertou, e quando alcançamos a libertação e fomos caminhando em direção à terra prometida, nesse período da saída do Egito até a terra prometida, nós habitávamos em tendas. E isso nos mostra algo muito profético em relação aos nossos dias. Nós fomos libertos por Yeshua e estamos caminhando para o grande dia, só que nesse período de tempo, da libertação até chegar no grande dia, onde tudo vai ser restaurado, nós estamos habitando em tendas. Então, a festa de tabernáculo, ela mostra os nossos dias atuais. Estamos com tendas frágeis, né, feitas de palha, muito frágeis, esse corpo aqui corruptível, tá? E no grande dia, nós iremos alcançar um corpo incorruptível, né? Aí sim estaremos na terra prometida, estabelecidos com Yeshua, reinando com Yeshua. No livro de Levítico, os rabinos chamam algo em relação a Sukkot. Quero trazer aqui algo interessante, né, para completar esse nosso estudo. Os rabinos chamam essa sombra da Sukkot, né, como a sombra da fé. Tem uma palavra em hebraico que se chama Tzel Ha-Emunar. Né? Vamos falar aqui um pouco sobre a sombra da fé. Tzel Ha-Emunar, a sombra da fé. Ela representa a confiança total na proteção divina. Mas, no contexto messiânico, já trazendo para o nosso contexto, ela aponta para algo ainda maior. A habitação de Deus em meio à humanidade. Então, quando estamos debaixo da Sukkot, estamos debaixo de uma sombra, tá? Que é chamada de Tzel Ha-Emunar, a sombra da fé. Tá? E ela representa essa confiança total na proteção divina. No livro de João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No original está, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Aqui mostra o nascimento de Yeshua justamente na época de tabernáculos. Tá? Então precisamos restaurar isso. O cristianismo diz que Yeshua nasceu em 25 de dezembro. Nós sabemos que não. Então, se você tem um compromisso com a verdade, você ama a verdade, esta manhã você vai conhecer a verdade sobre o nascimento de Yeshua. Que ele nasceu entre tabernáculo. Não sabemos o dia,
Mas João nos traz um relato interessante, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O termo, e traz até para quem gosta também de estudar um pouco do grego, né, para você que está assistindo, temos também aqui a palavra shikenon, que vem de shikene, que significa tenda. Por que estou falando a questão do grego? Porque a Brit Hadashah foi escrita também em grego. Apesar de Yeshua ser judeu, os discípulos judeus, né, toda a escritura escrita por judeus, para os judeus, exceto um livro, que é o livro de Lucas, né, Lucas era grego, mas ele escreveu com pensamento judaico. Então, entendendo isso, cabe a mim buscar o contexto original, cabe a mim me aprofundar na raiz. E é isso que estamos fazendo, é esse o nosso trabalho, restaurar a nossa fé, buscar o contexto original das Escrituras. Tá? Então, o grego, como foi escrito no grego, eu trago para vocês aqui a palavra shikenon, que vem de shiken, que significa tenda. Então, aqui já tem mais uma prova desse texto de João, capítulo 1, versículo 14, de que Yeshua tabernaculou. Então, quando o tradutor foi trazer do hebraico para o grego, ele colocou no original ali, no grego, shikenon, que significa habitou ou tem na tenda, né? João faz uma referência direta a Succoth. É isso que no livro de João faz, uma referência direta a Succoth. Yeshua é açúcar vivo, ou seja, Yeshua é a nossa tenda viva, a presença manifesta do Eterno na terra. Então ele é o tabernáculo vivo. Trazer um pouco sobre o contexto histórico de Succoth no templo, né? Durante o segundo templo, Succoth era uma festa mais festiva e luminosa de Israel. No Talmud, descreve algo interessante. Quem nunca viu a alegria da Simchat Beit HaShoevar, nunca viu a alegria de verdade. Que significa a cerimônia das águas. Vou falar um pouco mais sobre isso. Sacerdotes traziam água da fonte de Shiloah, enquanto o povo cantava Isaías capítulo 12, versículo 3. Com alegria tirareis água das fontes da salvação. Literalmente, Mimá Ainei Ha Yeshua. No último dia, Yeshua diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João capítulo 7, versículo 37, 38. Yeshua, né, na festa de Succoth, né, ele pega esse momento onde os sacerdotes traziam água para a cerimônia da festa de Succoth, ele declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso mostra também Yeshua celebrando Succoth. Mostra que Yeshua priorizava as festas do Eterno. E para você que está inserido ainda no cristianismo, restaure isso na sua vida. Comece a ter um compromisso com a verdade. E comece a celebrar as festas do Eterno, porque Yeshua celebrava. Então, se o nosso mestre celebrava, cabe a nós celebrar essa festa também. Yeshayahu 12, versículo 3. Então vocês tirarão água das fontes da salvação com alegria naquele dia, dirão: deem graças a Adonai, invoquem seu nome, façam seus atos conhecidos entre os povos, declarem quão exaltado é o nome dele, cantem a Adonai, pois ele triunfou, o anúncio disso se faz em toda a terra. Gritem e cantem de alegria, vocês que vivem em Sião, porque o Santo de Israel está com vocês em sua grandeza. Baruch Hashem.
mostrando aqui, apontando para Yeshua na festa de tabernáculo, naquela cerimônia onde os sacerdotes trazem água até o templo. Agora falaremos sobre o Shimhat Haor, que significa a iluminação do templo. No átrio das mulheres, enormes candelabros iluminavam Jerusalém. Isso está no Talmud, Sukkah 53a. E Yeshua declara, neste momento das luzes do templo, ele declara: eu sou a luz do mundo. Ele tinha declarado sobre a água, que ele é água viva, e depois ele declara: eu sou a luz do mundo. Essas duas declarações só fazem sentido dentro da liturgia de Sukkot. Perceba como é importante celebrarmos as festas, porque cada festa que o Eterno estabeleceu para que o seu povo celebre, ela aponta para Yeshua. Não tem como você celebrar as festas do Eterno e tirar Yeshua, porque todas elas apontam para o Mashiach. E nesse momento ele declara sobre a luz do mundo e declara sobre a água viva, onde ele diz: eu sou a luz do mundo, João capítulo 8, versículo 12. Amém? Baruch Hashem. Vamos prosseguir então. A Sukkah de Davi e o reino messiânico. O profeta Amós anunciou: naquele dia levantarei a Sukkah caída de Davi. Amós capítulo 9, versículo 11. Perceba que quem é a Sukkah caída de Davi? Né? Que foi levantada. Naquele dia levantarei a Sukkah caída de Davi, ou seja, o reino de Davi. Né? Quem é que vai estabelecer o reino de Davi? Yeshua. Quando ele retornar, ele vai estabelecer o reino de Davi, onde ele vai reinar a humanidade de Jerusalém. Perceba que está apontando, né, para Yeshua, quando se fala de Sukkah, tabernáculo, Amós 9, 11. O Talmud vê isso como o reino restaurado pelo Messias. Perceba que os próprios judeus ortodoxos que não creem em Yeshua já declarava que este tabernáculo caído de Davi que vai ser levantado é o anúncio do Messias restaurando o reino de Davi, ou seja, o reino messiânico. Em Atos capítulo 15, versículo 16, Yaakov aplica esse texto a Yeshua. O mesmo texto de Amós, né? Yaakov, que é Tiago, né, o irmão de Yeshua, aplica, é conhecido como Tiago, mas é escrito Yaakov, né? Aplica esse texto a Yeshua e diz: depois disso reconstruirei a tenda caída de Davi. Perceba que Yeshua está sempre conectado com Sukkot e com as outras festas também. Vou falar agora com vocês sobre as 4 espécies, tá? Vamos abrir agora aqui o livro de Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 40. No primeiro dia, peguem frutos selecionados, ramos de palmeiras, galhos espessos e salgueiros dos rios, e celebrem na presença de Adonai, seu Deus, por 7 dias. Guardem-na como uma festa para Adonai, 7 dias ao ano. Este é um regulamento permanente, geração após geração. Guardem-no no 7º mês. Vivam em Sukkot por 7 dias. Todo natural da terra de Israel viverá em Sukkah. Na festa de Sukkot é usado 4 elementos, tá? O nome dele, a Bíblia aqui no Levítico relata, né? Como acabamos de ler, ramos de palmeiras, galhos espessos e salgueiros dos rios e frutos selecionados. Tá? São 4 elementos que é usado na festa de Sukkot, tá? E cada elemento tem um significado. O Eterno que mandou fazer isso. Não foi desenvolvido por nenhum rabino, não. Tá? Foi o próprio Eterno que
desenvolveu a instrução de como tem que ser celebrado Sukkot. Isso nos traz uma importância muito elevada, né? Porque não foi uma festa feita por homens, uma festa sim feita pelo próprio Eterno. Os 4 elementos têm os seguintes nomes: Lulav, Etrog, Hadás e Aravar. São 4 elementos. No Midrash, Vaikra Rabá 30:12, explica que cada espécie representa um tipo de pessoa. E só juntos são aceitos diante de Deus. E Yeshua ecoa. Agora fazendo uma conexão com Yeshua, João capítulo 17, versículo 21. Que todos sejam um. Temos diversos tipos de pessoas, cada uma com uma característica, cada um com uma personalidade diferente, um pouco mais elevado, o outro não é tão elevado. E esses 4 elementos que o Eterno manda separar na festa de Sukkot aponta para 4 tipos de pessoas. O primeiro deles, iremos falar agora sobre o etrog, que é o fruto de belas árvores, né? E é usado o etrog, que é uma cidra, né? É uma fruta cítrica, né? Que lembra muito o limão siciliano, só que ele é grande, o nome dela é cidra mesmo, que ela é grande, amarelada. Pena que eu não tenho aqui para apresentar para vocês, né? É perfumado e de sabor agradável. Chamado na Torá de Pri Etz Rabá, fruto da árvore formosa. Vamos repetir? Pri Etz Rabá. Isso. Fruto da árvore formosa. O etrog, que tem sabor e aroma. O etrog tem sabor e aroma. Representa os que possuem tanto conhecimento da Torá quanto boas ações. Então, essa fruta de árvores frondosa, ela tem sabor e tem aroma, né? No livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: porque para Deus somos o bom perfume do Messias. Trazendo um simbolismo, né, para os nossos dias, um simbolismo messiânico, representa quem? Yeshua. Em que há sabedoria e obras perfeitas. Então esse fruto da árvore frondosa simboliza Yeshua, né, que tem sabedoria e obras perfeitas. O etrog é também o coração do justo, símbolo do amor ao Eterno. Então, que possamos compreender o etrog e que possamos aplicar isso no nosso dia. Será que somos o etrog? Será que temos sabedoria e temos boas obras? Um pouquinho para frente, falaremos agora sobre o lulav, o ramo de palmeira. O lulav é o ramo da tamareira. Alguém sabe, todo mundo já sabe como é que é uma palmeira, né? Antes de sair aquelas folhas, né, abertas, sai o lulav, aquela folha que parece um espeto, né? É reto e firme, símbolo de integridade. O Midrash diz o seguinte: a palmeira tem sabor, mas não tem aroma. Representa os que estudam a Torá, mas ainda não praticam. O lulav representa os que possuem conhecimento, mas precisam expressar amor em obras. O justo florescerá como a palmeira. E Yeshua foi recebido em Jerusalém com ramos de palmeira. Olha que interessante. Um sinal do reino messiânico. João capítulo 12, versículo 13. Então não adianta você ter sabor e não ter aroma. Né? Você tem o conhecimento, mas não pratica. Não podemos ser como o lulav.
Mas existe esse tipo de pessoa, não existe? Aqueles que têm conhecimento, mas não praticam. Existe também aqueles que têm sabor e têm aroma. Agora, falaremos sobre o ramo de murta, ou conhecido como o radaz. Tem aroma agradável, mas sem sabor. Simboliza o servo piedoso que pratica boas obras com simplicidade. No Midrash Rabá, do Vaikra Rabá 30:12, o radaz tem aroma, mas não tem sabor. Representa os que praticam boas ações, mas carecem de estudo. Representa os que servem com o coração, mesmo sem muito conhecimento. Então tem pessoas que fazem boas obras, fazem de coração, têm amor pelo que faz, só que falta no coração delas o quê? Conhecimento. Tem ou não tem pessoas assim? Tem. Acham que praticando suas boas ações é o suficiente. Já fiz minha boa ação, né? Tem religiões que são só assim, né? Que prezam pela caridade, mas esquecem do principal, que é o conhecimento. Por seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. O aroma do radaz é o perfume do amor, que é o reflexo, né, da Shekhinah, da presença do Eterno. Né? Temos que transmitir, sim, esse aroma agradável, mas precisamos produzir frutos, precisamos ter sabor. Pelos frutos conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. Por último, Aravá, que é o salgueiro do ribeiro. A Aravá cresce perto das águas, não tem aroma e não tem sabor. Representa os simples e humildes. O Midrash diz o seguinte: a Aravá sem sabor e sem aroma representa os que não têm conhecimento e nem boas obras. Mas Israel só é aceito quando as 4 espécies estão unidas, ou seja, tem aqueles que não têm sabor e não têm cheiro, não têm conhecimento nenhum da Torá, não tem boas obras nenhuma da Torá, mas precisa estar unidos e unido com todos os outros 3. Isso nos mostra a importância de trazer para o nosso meio, né, o amor e incluir essas pessoas que não têm conhecimento, não têm boas obras no nosso meio. Por que estou falando isso? Yeshua traz algo interessante sobre essa questão. Mas Israel só é aceito quando as 4 espécies estão unidas. Yeshua falou o quê? Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 32. A Aravá mostra a graça inclusiva de Deus, que acolhe até os mais frágeis. Então, isso nos mostra que não devemos fazer acepção de pessoas. E precisamos deixar todos o quê? Unidos conosco. Independente se o irmão tem conhecimento e não tem prática, ele precisa estar no nosso meio. Unindo os 4 elementos, representa a totalidade do povo de Deus. Cada um contribui com o seu dom e fragilidade, formando o corpo do Messias. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é o Messias. E nesse momento, né, é juntado os 4 elementos e chacoalhado, né? 3 vezes para frente, 3 vezes para trás, né? Para a esquerda, para a direita e para o alto. Né? Isso é uma ordenança que o Eterno manda fazer. E quando agitamos as 4 espécies nas 6 direções, proclamamos: a presença de Deus reina em toda parte. E quando as unimos junto ao coração, declaramos: em Yeshua somos um só corpo. Então, nada é em vão, nada é por acaso. Perceba que o Eterno faz questão de
dar essa instrução para o povo, para juntar esses 4 elementos, para que o povo tenha o entendimento de que todos precisam estar unidos, independente do nível de cada um do povo de Israel. Amém? Fui bem claro em relação a esses elementos aí? Conseguiram compreender? Baruch Hashem. Falaremos agora sobre um pouco da açúcar do coração. Já estou encerrando, tá? Açúcar nos chama a construir, Sukkot, a festa do tabernáculo, nos chama a construir Sukkots espirituais, tendas espirituais, lugares de fé em meio à fragilidade. Um texto para fortalecer o nosso entendimento, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício eterno. Ou seja, não fixai os vossos olhos naquilo que é transitório, e sim naquilo que é eterno. Mesmo que essa casa se desfizer, teremos uma morada eterna, porque o nosso Deus é quem nos guarda, é quem nos concede vida, nos concede saúde. Açúcar nos ensina a confiar na presença divina, mesmo quando tudo é passageiro. O propósito é fortalecer a tua confiança com o eterno. Não fixar o teu coração naquilo que é transitório, e sim naquilo que é eterno. Saiba que a açúcar que você está habitando neste momento, ela é passageira. Como eu falei no início, iremos reinar com Yeshua no mundo vindouro, no fim dos tempos. E está chegando, Yeshua está voltando, e assim eu creio. Amém? E também todas as nações, né, já que já é um futuro profético, todas as nações em Sukkot, em tabernáculo. Zacarias capítulo 14, versículo 16. Anuncia que todas as nações subirão a Jerusalém para celebrar Sukkot. Midrash Tarhumá Emor 22 declara: no futuro, todas as nações virão a Jerusalém com ramos nas mãos. E está acontecendo isso. O judaísmo messiânico hoje é prova disso. Né? Para quem está há muito tempo no judaísmo messiânico, né? Há 20 anos atrás, não tinha esse movimento como tem hoje. Muito pouco. E hoje as igrejas estão com uma atenção muito especial em relação a Israel. Bandeira de Israel nas igrejas. Né? Candelabro. O estudo mais aprofundado no hebraico. Congregação judaico-messiânica surgindo. Então isso é o eterno, né, despertando o seu povo para que retorne a Israel. Isso vai acontecer. E isso já está acontecendo de forma pequena, né, mas na totalidade vai acontecer essa passagem aqui onde Yeshua vai estar em Jerusalém e todos nós iremos celebrar o tabernáculo de Jerusalém. E a nação que não for, ela será penalizada. Está escrito isso no Apocalipse. Perceba como essa festa ela é importantíssima. Muito importante essa festa de tabernáculo. E também diz o seguinte, que no final dos dias, né, 10 homens de cada nação seguraram no sítio judeu e a declarar: iremos convosco porque sabemos que Deus é com vocês, ensina-nos sobre o Deus de vocês. Ou seja, o cristianismo sendo restaurado. Esse paganismo que entrou, né, na fé verdadeira, na fé em Yeshua, né, está sendo desfeito. E os sinceros, aqueles que buscam a sinceridade e a verdade, estão retornando ao contexto fiel da palavra, a raiz hebraica da nossa fé. E no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Quem é esse tabernáculo de Deus?
Yeshua. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Yeshua é o nosso tabernáculo. Vamos ficar de pé, já estou finalizando. Sukkot encerra o ciclo das festas. Depois do arrependimento vem a alegria da reconciliação. Yeshua, o tabernáculo de Deus, convida-nos a viver essa alegria e diz, Filipenses capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Que cada lar se torne uma tenda de presença e cada coração morada da Shekhinah. Em Yeshua, a água viva e a luz do mundo, encontramos a alegria eterna. Baruch Hashem.